Se você se esforça, mas no fim do mês não consegue guardar um dinheirinho para fazer um investimento, fazer planos para o futuro, então quem sabe você precisa saber aí algo simples. Como fazer isso, né? Acho que todo mundo quer. E hoje a gente vai falar das 10 principais dúvidas sobre investir. E quem está aqui comigo é o Fausto, que vai me ajudar nessa tarefa difícil. Seja bem-vindo. Tudo bem, Fausto? Tudo bem, Gisele. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Já vou começar pedindo para colocar a tela aqui pra gente, Fausto, porque todo mundo quer, mas é difícil, né? E aí a gente se vê, será que é melhor poupança? Será que é melhor um investimento com risco maior? Como é que a gente avalia esses investimentos? Primeiro ponto, Gisele, é o objetivo que o investidor tem. Então, eu investi para comprar o carro é uma coisa, eu investi para fazer uma viagem é outra. Eu investi para garantir minha aposentadoria é uma terceira. Então, dependendo do meu objetivo, eu tenho produtos adequados. Certo. E aí a gente precisa saber de uma coisa, a gente precisa de disciplina, né? De fato. Eu preciso, por exemplo, mesmo que eu não tenha um grande salário, no momento que eu recebo, eu tenho que saber que parte dele tem que ser para um investimento, vou ter que enxugar outras coisas? Sim, a gente no meio financeiro acredita que um bom começo para a poupança seria de 5% a 15% do salário, podendo chegar até 20% para quem é mais disciplinado. Então, eu tenho umas finanças domésticas bastante adequadas, eu saber onde eu estou gastando meu dinheiro é bastante importante para conseguir ser disciplinado e poder alcançar os objetivos, como eu falei anteriormente. E quando a pessoa fala assim, mas não sobra? Há métodos, você tem pessoas mais disciplinadas e menos disciplinadas. Então, tem algumas pessoas que se conhecem. Então, o que as pessoas fazem, por exemplo? Elas geram boletos. Então, eu não tenho a disciplina de separar R$50 do meu salário, R$200, R$1.000. Mas talvez eu possa comprar algum produto no qual eu tenho que pagar um boleto e eu tenho uma conta fixa, como, por exemplo, pode ser um título de renda fixa ou uma compra de uma ação, ou seja, daí, por causa disso, eu tenho a obrigação de estar fazendo aquele pagamento e é um pagamento forçado para uma poupança. Legal, é bem isso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não paga porque não está ali. Exatamente. Olha aí, falando de título. Vamos falar primeiro, então, desse tipo de investimento, que gera bastante dúvida. Acho que o brasileiro também não está tão acostumado a fazer um investimento que não seja poupança. A poupança ela tem aí um caráter popular e aculturado no brasileiro. Tá? Então, quando você coloca o título, esse exemplo que está colocando no quadro, geralmente diz respeito aos títulos de dívida, que nesse caso seria o Tesouro Direto do Governo, que é o título mais popular. Né? Então, é bastante importante, né? Esse gráfico está de forma bem sintética mostrando aí. Mas é o quê? Título é o quê exatamente? É o governo que tem um dinheiro, eu vou lá e pego uma parte disso? É um investimento? Como é que funciona? Sim, na verdade um título de renda fixa, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma poupança, vamos supor, R$1.000. E o governo, como ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa financiar os seus gastos. Então ele está predisposto a pagar um jurinho por esse dinheiro. Então eu compro um título de dívida, eu estou comprando o quê? Um pedacinho da dívida do governo. Entendi. E por esse dinheiro ele vai me pagar um pouquinho a mais, que seria esse juro. Okay. Então nesse caso, nesse exemplo aí, em relação ao governo. Nossa segunda dúvida, vamos lá, em relação a rendimentos fixos e variáveis. São duas grandes classes que existem. Os rendimentos fixos a gente chama de fixos, por quê? Porque eu já conheço qual vai ser o indexador dele, ou seja, quanto eu vou receber lá no final. Não só em relação ao valor, como em relação ao veículo dele, por exemplo, ele é atrelado à taxa Selic. Os variáveis, um bom exemplo seriam as ações, onde eu não conheço quanto eu vou receber. E eles têm um comportamento mais volátil. Eu acho que nossa terceira dúvida, vamos ver a terceira, se é justamente quando começar a investir. Mas já que você falou em ações, depois a gente fala, mas quando começar a investir? Só quando eu tenho dinheiro, não, né? Não, na verdade, você tem algumas culturas de países desenvolvidos onde você começa a investir numa tenridade, né? Quando você é bem pequeno. O ideal é quanto antes melhor, mas você colocar, como eu falei antes, como um objetivo de vida e separar um valor do teu salário para os investimentos é positivo. Quanto antes você começa, antes você vai ter o dinheiro para o seu objetivo. Né? E aí eu passo para a próxima pergunta. Tem valor mínimo, Fausto, para a gente fazer esse investimento? Tem, mas a gente pode começar aí falando de Tesouro Direto, por exemplo, são só R$30. Então você vê hoje que é bem acessível para o público em geral. Mas a gente tem todas as classes a todos os montantes. E aí o que a gente tem que avaliar antes de investir? Três coisas, né? Vamos chamar de tripé de investimentos. Rentabilidade, segurança e liquidez. Então, eu vou precisar desse dinheiro quando? Para daqui a 6 meses?
para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos? Quanto eu quero receber? Na verdade, eu não vou conseguir ter sempre os 3 níveis máximos, rentabilidade, segurança e liquidez. Eu vou ter que abdicar um pouquinho de cada. Certo. Então, se eu quero muita rentabilidade e segurança, talvez eu tenha que ter um pouco de carência no meu investimento. Ou seja, eu faço um investimento e vou ter que esperar 6 meses, 1 ano para poder ter ele de volta. E assim sucessivamente. E aí, o quanto eu devo investir vai depender do que eu escolher? Exatamente. Então, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem. E hoje é um assunto bastante comum, a minha aposentadoria. Então, são investimentos com caráter diferente. Então, por exemplo, se a gente estiver investindo para aposentadoria, eu não preciso estar recolhendo esse dinheiro daqui a 5, 10 anos. Eu posso fazer um investimento para quanto? 20, 30 anos. E aí eu posso calcar em produtos que tenham rentabilidade e segurança. Perfeito. E aí a gente ouve falar numa coisa que a gente fica com medo e talvez por isso fica com o pé atrás. O que é risco? Risco, a rigor, em termos científicos, seria a mensuração da incerteza. Risco tem a ver com a incerteza, ou seja, o que vai acontecer? Então, todo investimento ele tem um pouquinho de risco, porque eu nunca vou ter, de forma geral, tirando talvez o título de governo, quanto eu vou receber lá na frente. Então, é muito importante você avaliar o risco e, para isso, é importante você estar contando com um especialista, que vai avaliar aí o tipo de produto que é adequado para o seu perfil. Perfeito. Aí, aproveitando isso que a gente está falando do risco, a vitória do presidente Michel Temer mexeu, né? Não afeta só a política, mas também reflete muito na economia. De fato. E no mercado financeiro, a permanência do governo Michel Temer significa aí o andamento das reformas, sem turbulências no quadro econômico. A gente vai ver um VTzinho agora. O mercado financeiro passou o dia de olho na Câmara dos Deputados e os investidores ficaram bem mais cautelosos. Depois do anúncio do quórum, o mercado subiu forte. O Ibovespa atingiu mais de 67 mil pontos, maior índice desde a delação da JBS, que deu base à denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva, e registrou alta de 0,93%. O dólar caiu 0,15% e fechou em R$ 3,12. Para o mercado financeiro, a vitória do governo vai além do sobe e desce da bolsa e do dólar. Os economistas explicam que, neste momento, o que interessa é o andamento da reforma da Previdência. Sem a mudança de governo, a reforma fica mais próxima. Os especialistas dizem que manter a equipe econômica significa um futuro próspero para a economia. E aí, Fausto, como é que a gente avalia essa notícia? Realmente aumenta risco, diminui risco? A vitória ontem do Temer, ele vai ter alguns reflexos na economia. Muita coisa já estava precificada, tá? Porque o mercado ele antecipa tudo, tá, Gisele? Tudo, seja boas notícias ou más notícias. Trocando em miúdos, sintetizando, a gente pode dizer que isso pode ser positivo porque o governo mostrou um pouco de força para talvez imprimir as reformas tão necessárias para o nosso país. Então, isso é visto de forma positiva pelo mercado. Perfeito. Bota na tela para mim lá a nossa dúvida de número 8. Aí, ó. Aí que é importante. Quero investir, quem é que eu devo procurar? O pai, a mãe, o vô? É engraçado você falar isso, porque tem várias famílias que têm uma cultura de investimento já. Mas você procurar um especialista que passa a sua carreira profissional, né, avaliando investimentos é muito importante. Por quê? Porque por mais que a gente tenha tendências de mercado, ter alguém que está olhando para suas finanças, está olhando para um produto adequado ao seu perfil, é bastante importante. Rapidamente, a gente tem 3 tipos de perfis, que seriam o conservador, o investidor moderado e o arrojado. Então, vê em qual classe você está, é importante para começar a escolher os produtos para os seus objetivos. Se está sobrando um pouquinho mais, eu posso ser um pouquinho mais arrojado. Sem dúvida. Até tem uma relação também com um pouco com a idade, com o tipo de investimento, por exemplo, aposentadoria. Não dá para arriscar muito, né? A gente vai estar falando aí de um futuro. Mas se eu tenho um dinheiro, uma parte dos meus investimentos, eu posso estar sendo um pouquinho mais inseguro. Eu posso estar arriscando um pouco mais. Por quê? Quando eu arrisco mais, eu tenho possibilidades de ganhar mais. Para a gente encerrar rapidinho, Fausto, se eu desistir de um investimento, eu tenho como recuperar o dinheiro que eu já investi? O que eu posso fazer? Sim, por isso que é importante avaliar aquele tripé que eu falei anteriormente. Você tem investimentos que têm carência. E esses você talvez tenha que pagar uma multa para tirar, eles chamam de pênalti isso no mercado financeiro. Então vai depender. Mas você tem investimentos que têm liquidez diária, com uma poupança, que você pode sacar em qualquer momento. Então o ideal o que é? Você diversificar teu portfólio. Você colocar alguma coisinha nesses que tem uma longa maturação e colocar uma parte nos de curta. E aí você não vai ter problema para sacar um pouco e sair numa situação
situação de dificuldade Não ou vai de necessidade. perder tanto, né? Exatamente. Maravilha. Fausto, obrigada pelas dicas aqui pra gente. É um prazer. Vamos ver se a gente consegue guardar um dinheirinho, sair desse sufoco. Obrigada. Agradeço. Valeu.